Olá! Durante esse período de prevenção e quarentena, os nossos encontros presenciais foram cancelados e nos veremos por aqui. Além dos vídeos dos cultos todo sábado às 20 horas, você poderá conferir também, toda terça às 8 horas, um vídeo devocional feito para você. Mantenha-se antenado nas nossas redes sociais para mais avisos e notícias. Se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber notificações sempre que chegar um vídeo novo. Também nos siga pelo Facebook e no Instagram. Olá pessoal, o meu nome é Milton e essa aqui é minha família, minha esposa Cris, o meu filho Carlos e a minha filha Júlia. Há 23 anos casamos na comunidade luterana. Aí a gente não participava da comunidade até então. A partir do momento que nasceram os nossos filhos, a gente começou a sentir a necessidade de levá-los eles à igreja. Começamos então a participar dos cultos no domingo de manhã, eles começaram a participar do cultinho infantil e eles gostaram muito do culto, se sentiram muito alegres. Aí sentimos nos nossos corações que precisávamos realmente participarmos da igreja, efetivamente. Fomos acolhidos pela comunidade, pelos pastores, aí fomos convidados a participar do grupo de casais, aí depois mais tarde para o curso Alfa, e depois hoje nós estamos no grupo PG. Nos sentimos muito fortalecidos neste grupo hoje, trocas de experiências como pessoas, estudamos da palavra de Deus, queremos ser muito gratos por esta comunidade e pelos pastores. Eles nos auxiliaram de várias maneiras. E hoje, como família, queremos dizer o seguinte, que todas as decisões que tomamos é a partir de Deus. Ele que nos conduz o que devemos fazer. Quero agradecer por tudo. Olá, graças a Deus mais uma vez podemos estar aqui para ter a oportunidade, na verdade, trazer uma palavra dentro do tema geral do mês de maio, que acontece nas melhores famílias. E o subtema, leves discussões sobre os mais variados temas. Nos últimos anos, nós temos procurado elaborar uma série de pregações no mês de maio, sempre em torno da família, e tem se mostrado realmente oportuno. Neste ano, nós queremos mais uma vez repetir essa iniciativa, e o tema de hoje, leves discussões sobre os mais variados temas. Isso soa bonito, não é verdade? Eu achei que o tema até ficou bastante elegante, mas na prática, com certeza, os melhores papos certamente acontecem em nossas famílias, mas eu também tenho certeza que as brigas e discussões mais acaloradas, mais acirradas, igualmente acontecem em nossas famílias. Bom, sob essa ótica, nós queremos trazer um tema e ver também a oportunidade que existe a partir dessa perspectiva da família com potencial de boas conversas. É verdade que as nossas melhores lembranças, elas vêm de nossas famílias. Mas também é verdade que nossos maiores traumas, nossas maiores dores, as maiores confusões que nos marcam às vezes a vida fora, também é de nossas famílias. Numa roda familiar, em fração de segundos, a temperatura pode subir de 0 a 40 graus. Você pode estar num ambiente legal, numa mesa, onde você faz uma refeição muito
boa, e de repente uma frase, uma colocação, e aquilo conseguiu estragar e dar um mal-estar na família, que em questão de minutos você pode criar um clima realmente ruim, onde um se levanta, outro desaparece, outro pega o prato, vai para o quarto, e assim todo aquele momento tão especial ele consegue estragar. Estou exagerando? Eu tenho certeza que não. Bom, existem temas que realmente são genéricos e podem acalorar o ambiente, temas como futebol, política, dinheiro, religião, enfim. Claro, esses temas, eles podem gerar um tema realmente acalorado, mas são temas, eu diria, temas secundários. Ninguém vai deixar de se olhar aí por causa desse tipo de coisa. E se fizer, eu diria, infelizmente, é uma tremenda imaturidade emocional. Mas existem assuntos da nossa história, assuntos lá do coração, lá do fundo, quando estes são associados a uma experiência, uma lembrança dolorosa ou até um trauma emocional, quando alguém cutuca de uma maneira inadequada e os sentimentos que não envelhecem e as lembranças vêm à tona, essas conversas, elas podem criar situações bem desagradáveis. Eu ainda quero falar um pouquinho de alguns pressupostos. Existem pressupostos de estilos, de tipos de famílias. Menciono rapidamente. Existe uma família patriarcal, aquela típica do Antigo Testamento. Não significa uma família machista, isso ainda é outra história, mas patriarcal, onde o pai acaba sendo colocado como centro da família. Bom, aí tem uma família do Novo Testamento que nós vamos falar da valorização da mulher a partir de Jesus. Jesus valorizou as mulheres e as crianças que até então não tinham espaço muito significativo. E Paulo vai dizer que a partir do amor de Cristo, a partir da reconciliação de Cristo com Deus, e isso também reconcilia as pessoas entre si, Paulo vai dizer que não tem mais grego nem judeu, não há mais homem nem mulher, livre ou escravo. Essa separação, ela, por causa do amor, ela caiu por terra, e o amor de Jesus nos dá condições para se relacionar melhor. Essa é a família cristã. Bom, tem uma família da Idade Média, onde a família era subjugada ao senhor feudal, o senhor da terra, o senhor do trabalho e das posses. Então toda a família, ela não tinha uma articulação nuclear, mas ela na verdade dependia também desse senhor feudal. Essa é a família da Idade Média. Depois nós vamos ter outro tipo de família a partir da era vitoriana, a da Rainha Vitória, no começo do século XIX. É interessante que é um modelo de uma família agora bem engomadinha, pai, mãe, todo mundo vestidinho, todo mundo realmente, também as crianças, absolutamente impecáveis, corte de cabelo, sua vestimenta, e toda uma piedade também cristã, e socialmente também havia a cultura, a literatura, algo assim, um modelo de quase margarina doriana, né? Se pudéssemos fazer uma comparação. Esse modelo, através do puritanismo, que foi um movimento britânico, alcançou os Estados Unidos e também a Europa, o movimento de avivamento, trouxe também esse modelo familiar até nós, quase idealizando como família cristã, essa família também da era da Rainha Vitória. Mas nos anos 60, a partir dos Beatles, a partir do Amor Livre, a partir de Woodstock, a partir todo esse movimento também feminista, movimento também da liberação sexual, a família ela entrou uma nova tendência, uma nova maneira de ser interpretada. A gente tirou esses papéis definidos e a família, chegando até o ponto onde hoje, ela inclusive mudou o conceito. A família hoje, olha só um conceito a partir de um dicionário que eu encontrei na internet, a família não é mais pai, mãe, filhos, ela é núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária.
A partir desse conceito, nós vamos ter agora dezenas de compreensões familiares. Mas ainda tem agora, eu diria assim, um colorido, uma luz que ainda consegue ampliar um pouquinho mais. Existe o legado machista, o legado feminista, o legado patriarcal, matriarcal. Existe a veneração dos pais, como se os pais praticamente precisam ser venerados. A Bíblia fala de honrar pai e mãe, mas não significa que pai e mãe estão sempre corretos. Bom, e aí tem finalmente a idolatria também dos filhos, que é cair do outro extremo. Então nós temos todas essas possibilidades em termos de famílias. Bom, e aí claro, aí as famílias elas vão ainda criando toda uma dinâmica em torno do dinheiro, em torno da profissão, em torno da empresa, em torno dos eventos sociais, o status, a formação, a profissão, a casa, o sítio, dão o tom da orquestração familiar. Bom, gente, nós precisamos avançar um pouquinho dentro do nosso tema, acontece nas melhores famílias, para agora ter um desdobramento. Como é que essa família, ela agora acontece na prática, para que essas conversas de repente possam acontecer? Aqui nós temos agora ainda a personalidade de cada pessoa. É impressionante como as pessoas são diferentes e duas pessoas... pode ser gêmeos e eles já são diferentes, não a partir da sua genética, mas simplesmente a partir da sua personalidade, a partir do seu jeito de ser, a partir da sua interpretação do cosmos. Então nós vamos ter pessoas caladas e tímidas, vamos ter os faladores, vamos ter aqueles que não sabem ouvir, vamos ter aqueles que ouvem tudo e têm uma percepção, uma sensibilidade muito grande. Também vamos ter agora pessoas que acusam, pessoas que sabem todas as coisas. É impressionante como na família sempre tem aquele que sabe tudo, né? Ele sempre tem a resposta final, ele dá o ponto final de qualquer discussão. Isso às vezes é bem desagradável, porque legal no contexto familiar de conversa é quando a gente põe uma vírgula, um ponto e vírgula, 2 pontos, um hífen, e a gente pode dar sequência à conversa. É verdade que também temos os nervosos, os raivosos, os estressados, os magoados, aqueles que são... Bom, também tem aqueles que vão sempre desmaiar, vão ter um faniquito, vão logo querer surtar, né? Bom, gente, enfim, tendo toda essa possibilidade aí de relacionamentos de personalidade e atitudes, agora nós queremos ainda perceber que a família tem uma dinâmica. Existe uma linha da psicologia que se chama sistêmica. A sistêmica, ela afirma que qualquer família, ela tem uma dinâmica onde ela se organiza entre si. Existe um teste que se faz com crianças a partir do prisma da psicologia, e às vezes a gente bota uma criança de 5, 6 anos que ela procure desenhar a sua família. E é interessante como ela coloca a posição do pai, a posição da mãe, a posição da avó, a posição do irmão mais velho, a posição do irmão mais novo. Esse desenho, normalmente, ele representa o sistema daquela família. Você vai perceber que cada família tem um lugar meio cativo. O pai senta aqui, a mãe senta na ponta. Às vezes é a avó disputando também o lugar, como matriarca, ou o avô. O filho mais novo, né, o nene, está sentado lá ao lado do pai, ao lado da mãe. E assim a gente vai desenhando o sistema daquela família. Na verdade, a partir dessa compreensão, nós vamos perceber que aqui já tem algumas atitudes que representam a partir desse sistema. Ouvi uma vez uma história onde, a partir da terapia com essa família, propuseram então que a avó sentasse num outro lugar onde ela sentou a vida toda. Aquela família quase se desestruturou, aquela avó quase que teve um negócio, porque ela disse, eu sempre sentei aqui. Por quê? Porque por detrás dessas posições, desses lugares de sentar, existe também toda uma questão de autoridade, de poder, de conveniências.
Então, queridos, dentro da sistêmica nós vamos falar que cada família vai ter o herói, vai ter o sábio, vai ter o palhaço, vai ter o vilão, vai ter o certinho, vai ter o erradinho, vai ter o gastador, vai ter o econômico. Isso em si não faz mal. O problema é que quando esses estereótipos ou esse jeito de ser, quando ele é congelado sobre uma pessoa, quando sempre o erradinho é o erradinho, o gastador é sempre aquele que não sabe cuidar de nada, o herói é sempre o bom, e aquela pessoa estressada é sempre aquela que consegue estragar todo o ambiente. Se nós congelamos esses papéis, essa família ela está disfuncional. Mas quando nós conseguimos fazer que esses papéis tenham um revezamento, que às vezes aquela piada engraçada não é só do palhacinho, do cômico da família, mas ri uma vez quando o pai conta uma piada, mesmo que seja meio tosca, ou ri quando a mãe faz um troço engraçado, né? Então, quando isso acontece, esse revezamento de papéis, nós falamos que essa família ela é funcionalmente saudável. Bom, gente, agora eu preciso dar um passo adiante. Eu gostaria de trazer um texto bíblico. Mas é verdade que nós não temos nenhum reality show de uma família bíblica onde pudéssemos acompanhar conversas e diálogos. Primeiramente, não temos nenhuma única família bíblica que não enxergássemos também problemas. Em segundo lugar, também não precisamos idealizar a família como algo perfeito. Na verdade, o próprio Senhor Jesus, ele não o fez. Pelo contrário, em Marcos 3, lá no finalzinho, no capítulo 35, aliás, capítulo 3, versículo 35, nós vamos ter um episódio muito interessante, onde Jesus estava ensinando para as pessoas. Aconteceu que Jesus, então, a casa estava cheia, e lá fora estava a mãe de Jesus e os seus irmãos. Então alguém disse: mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. É curioso que Jesus disse então para aqueles ouvintes: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? O que Jesus queria dizer com isso? Jesus, na verdade, ele queria tirar essa idealização, essa veneração, que também pais, também irmãos, são apenas seres humanos. E nós podemos adiante ainda. Nós vamos ver isso ao pé da cruz, quando Jesus, lá crucificado, ele diz para o João: João, eis aí a tua mãe, apontando Maria, e dizendo: Maria, eis aí o teu filho. E nós poderíamos continuar ainda outros textos que também vão falar disso. Marcos 10, versículo 29 a 30, onde Jesus diz: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor a mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casa, e irmãos e irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Jesus chega a ousar aqui dizendo que antes da família vem o reino. Isso é meio forte. Embora Jesus também está dizendo nessa palavra, quando ele é o centro, nós vamos ganhar no que diz respeito ao relacionamento conjugal. Nós vamos ganhar no que diz respeito a relacionamento pais, filhos e pais. Isso é bonito, esse texto. E nós vamos ganhar 100 vezes mais quando nós somos capazes de botar cada coisa no seu lugar. Deus em primeiro lugar. E daí a família, e daí o trabalho, e assim por diante. Eu quero ler o texto de Mateus 26, versículos 6 a 16, onde diz, não é exatamente uma família, mas aqui tem um sistema também de relacionamento, onde o texto diz o seguinte: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simeão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com vaso de alabastro, um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo:
por que esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o seu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua. Eu quero tirar, a partir dessa perspectiva do sistema, onde nós temos os vários papéis, eu queria analisar aqui esse texto sob essa perspectiva. Aí nós vamos ver que nesse sistema tem Simão o leproso. É o doente, é o frágil, é o enfermo. É comum numa família nós termos esse também. Às vezes de uma maneira legítima, às vezes de uma maneira chantagista, às vezes se fazendo de vítima. Aqui nesse sistema nós vamos ter a Maria Madalena. Ela é aquela que teve uma vida totalmente errada, uma vida onde ela era uma ex-prostituta. Madalena era aquela que tinha a vida erradinha, a sua reputação era duvidosa, ela era a perigosa. Aí nós vamos ter o terceiro grupo, são os discípulos, os moralistas, aqueles que estão só na expectativa, só assistindo o circo pegar fogo. Aí nós vamos ter Judas Iscariotes, é o dinheirista, o ladrão, aquele que não prestava, ele era o mal da turma. E não é só por causa desse texto, não. Ele cuidava do dinheiro e diz em algum texto dos evangelhos que era ladrão. Ele realmente passava a mão no dinheiro. E finalmente nós vamos ter ainda dentro desse sistema Jesus, o Filho de Deus, aquele que é o modelo ideal do ser humano, aquele que é o querido, o amável. Bom, gente, leves discussões sobre os mais variados temas. Eu creio que nesse texto nós podemos tirar algumas ferramentas que podem nos ajudar realmente sobre como levar um ambiente familiar para que as nossas conversas possam ser mais produtivas. Eu quero apontar aqui primeiramente do modelo de Cristo, que também deve ser inspiração para nós. Jesus gostava de gente. Quem quer casar, eu queria dizer uma coisa. Você precisa gostar de gente. E se você está casado, então aprende a gostar de pessoas. Se você quer ter filhos, então aprenda a gostar de gente. Jesus gostava de gente. Gostava de pessoas. Tem aquelas pessoas que sabem, que supõem saber tudo de Deus, mas não gostam de gente, não. E eu gosto dessa palavra lá de Gênesis 1, versículo 27, onde diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A palavra hebraica aqui é tselem. Tselem é imagem. E tselem significa estátua. Que coisa linda essa compreensão. O que uma estátua representa? A estátua representa, por exemplo, dos fundadores de Jaraguá do Sul. Não são que são os fundadores, mas aquela estátua, ela faz associação aos fundadores. E quando nós somos tselem de Deus, nós somos agora estátuas, nós lembramos o próprio Deus. Você sabia que o seu pai, a sua mãe, são tselem de Deus, estátuas de Deus, que lembram o Criador? Olhe para o seu pai e para a sua mãe como uma estátua de Deus, que representa Deus na sua vida. Você pai, você mãe, seu filho, sua filha são tselem de Deus. Eles representam a imagem de Deus na sua vida. E assim nós podemos ampliar. Eu acho isso algo incrível. Jesus gostava de gente. Por quê? Porque os seres humanos representam a imagem de Deus. Jesus tinha misericórdia com os outros. Bem-aventurados misericordiosos, porque se alcançarão misericórdia. E é interessante, Jesus gostava de gente e ele tem misericórdia. Na verdade, são os dois lados da mesma moeda. Amar e perdoar, os dois lados da mesma moeda. No contexto familiar, no sistema familiar, boas conversas, ame e tenha misericórdia da história
de cada pessoa que Deus coloca como tselem, como estátua, como representante de Deus na sua vida. Jesus tinha misericórdia do leproso, do enfermo. Jesus tinha misericórdia da Maria Madalena. Terceiro ponto, capacidade de desarmar bombas. Interessante, esse texto aqui e tantos outros textos, eu admiro essa pegada de Jesus. Jesus tinha uma capacidade incrível quando ele era encurralado pelos saduceus, pelos fariseus, e eles queriam ver o circo pegar fogo. Jesus tinha uma capacidade, com uma frase, desarmar essa bomba. E isso eu chamaria de pacificador, fazer a paz. Que coisa linda quando, nesse contexto familiar, eu tenho a capacidade de desarticular conflitos, amenizar, trazer a paz, desarmar bombas. Quarto aspecto ainda de sistema familiar, desse contexto aí que Jesus se encontrava, enxergar a bondade e o amor do coração. Havia uma crítica tão grande sobre Maria Madalena que ela gastou um frasco de perfume com 300 denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Maria Madalena economizou 300 dias de trabalho para comprar um perfume e ungir o mestre. Os espectadores moralistas botaram defeitos sobre Maria Madalena. Mas Jesus olhou a intenção dessa mulher. Eu acho isso incrível. A intenção dessa mulher era mostrar o quanto ela amava esse Jesus. Porque esse Jesus mostrou uma forma diferente de se amar e ser amado. Era o Jesus que resgatou essa mulher da prostituição e mostrou uma maneira diferente de amar, que vai muito além da sexualidade. Enxergar a bondade e o amor do coração. E finalmente, o último ponto que quero trazer, ainda a paciência histórica com os avessos. Interessante, Jesus conhecia o coração de Judas. Judas não tinha nada de desconhecido para Jesus. Você lembra de algum episódio onde Jesus disse: vem cá, Judas, cara, o que está acontecendo contigo? Toma jeito. Cai fora da turma, você não tem mais lugar aqui. Impressionante que a misericórdia e o olhar de Jesus, até para os avessos, para os pecadores publicanos, para os marginalizados e os caras mau caráter, Jesus continua ainda não abandonando. Foi Judas que abandonou Jesus. Foi Judas que tomou uma decisão trágica no final. E se Judas, na minha leitura, se Judas no final ele dissesse: Jesus, eu fiz tudo errado, misericórdia de mim, na minha leitura, Judas ainda seria salvo. Queridos, eu termino a minha fala. Vamos pegar esses 5 pontos para conversarmos em família, negociarmos, termos momentos prazerosos de encontro, de diálogo. E levando assim como background, levar isso como aqui assim, como ferramenta, gostar de gente, exercitar a misericórdia, ter habilidade para desarmar bombas, enxergar a bondade e o amor do coração e ter paciência com os avessos. E quando nós tivermos isso, eu tenho certeza que todos os encontros e desencontros farão que o nosso lar, a nossa casa, a nossa família vai ser o melhor lugar do mundo. Eu termino com uma pequena ilustração. Alguns anos atrás, teve um episódio que aconteceu com a nossa filha Bárbara e o nosso genro Diego. Eu fiquei sabendo da história depois de me contar com detalhes. Vamos ver se eu posso repetir essa história. Os dois combinaram, cada um tinha a sua agenda na manhã e que iam almoçar juntos num restaurante, pequeno restaurante. E naquele dia as operadoras dos celulares não funcionaram. Quando eles queriam se combinar ainda exatamente o horário e o local onde se encontrar, não tiveram chance de se conectarem. Aí a Bárbara resolveu ir para o restaurante. Quando ela foi no restaurante, ela percebeu que o Diego não estava lá. Daí ela sai, atravessa a rua e vai para uma lojinha
onde havia uma amiga que tinha um telefone fixo. Ela resolve ligar para o fixo de casa para ver, de repente o Diego está em casa. Nesse meio tempo, o Diego foi ao restaurante, a Bárbara não estava, ele voltou para o carro, deu uma circulada nas ruas, achando que talvez encontrasse a Bárbara em algum lugar, e também não aconteceu. E assim eles se desencontraram, não muito longe um do outro, e nem até por questão de tempo. Parecia que um estava meio perseguindo o outro, um fugindo do outro. Em algum momento a Bárbara disse: que coisa boa, eu tenho certeza que eu vou encontrar o Diego em casa, eu vou para casa. E o Diego ficou zanzando mais um pouquinho e ele resolveu ir para casa também. É uma história que nos ilustra, amados, temos encontros e desencontros, com nossos jeitos, nossas personalidades, nossas experiências, nossos modelos de família. Mas quando a nossa casa, o nosso lar ainda, apesar do desencontro, é o nosso lugar de encontro, eu tenho certeza que também nossas conversas sempre serão produtivas e vamos transformar uma família, um casal, uma relação sistêmica de encontro e de vida que vale a pena. Deus abençoe ricamente você. Nós queremos orar. Eterno Deus, muito obrigado que a partir do teu propósito eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, essa comunhão, essa amizade eterna, que também representa uma família, o Senhor nos colocou nesse modelo, nos enxertou para dentro desse modelo, onde homem e mulher, com seu jeito, suas habilidades, sua maneira de pensar e de ser, em relação aos seus filhos, os filhos em relação aos seus pais, o Senhor nos permite experimentar um ambiente onde nós possamos gostar de gente, ter misericórdia, amar e insistir também com as pessoas que pensam diferente, mesmo aqueles que às vezes parecem abandonar o projeto. Pai, ajude-nos para que possamos desenvolver essas habilidades que o Senhor mesmo vivenciou juntamente lá na casa do Simão o leproso, cuidando, olhando e atendendo cada um do seu jeito e da sua maneira. E obrigado que assim como Maria Madalena, o Senhor enxergou realmente a intenção do coração. Permita-nos que também possamos olhar cada um ao nosso redor, a intencionalidade do seu coração, que representa a estátua, o tselem de Deus, representa o próprio Criador em nossas vidas. Abençoe-nos nesse tempo também de confinamento, nesse tempo onde nós precisamos e queremos estar juntos, enxergarmos o ser humano como o Senhor enxerga a cada um de nós. Pedimos e agradecemos por essa possibilidade em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você ricamente. Amém. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.